não é uma mensagem só para Kehilá, para a congregação. Ela é direcionada ao líder da congregação. Quem está permitindo essa mulher dar uma de profeta na congregação? Quem é que está permitindo ela ensinar as pessoas? O líder. Jezabel, uma mulher profetiza no período das congregações das comunidades judaico-messiânicas da Ásia. A importância dessa carta para a comunidade de Tiatira, onde tinha essa mulher que se considerava uma mulher de Deus, uma mulher profetisa, uma mulher que era um vaso, que era um instrumento de Deus para as pessoas, mas na realidade era uma serva de Satanás. Era um instrumento de Satanás, um instrumento da impureza para levar aos crentes, as pessoas, a se contaminarem e a se afastarem de Deus. Então, nesse estudo de hoje, você vai conhecer mais sobre esse mesmo espírito que atuou no passado dos reis de Israel, naquele contexto das comunidades messiânicas da Ásia, e hoje continua atuando nos nossos dias. Sou Rabino Yosef Barur, e hoje nós estamos aqui com mais uma carta das comunidades da Ásia, conhecido como as Igrejas do Apocalipse. Mais um vídeo para vocês. Vamos lá. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo, e esse vídeo, mais um da série das comunidades messiânicas da Ásia Menor, ou seja, as cartas enviadas a essas comunidades, a esses crentes do passado que tinham os seus problemas, suas dificuldades, seus desafios daquele tempo, e que se refletem hoje nos nossos dias também. Mas é impressionante como os mesmos problemas, os mesmos conflitos, as mesmas situações hoje ocorrem no nosso meio. E muito mais agora que estamos vivendo o Aharit Hayamim, eles também viveram o Aharit Hayamim nos últimos dias do seu tempo. Nós agora estamos vivendo o Aharit Hayamim, os últimos dias do nosso tempo. E isso volta a ocorrer também. É como um reflexo do passado. É aquela pedrinha, né, no espelho d'água, novamente quicando na água, ou seja, os nossos dias refletindo os dias passados. Assim como os desafios com toda a oposição espiritual do passado, eles enfrentaram, nós também estamos enfrentando hoje. E é muito importante ter um bom conhecimento das Escrituras para poder entender e para poder discernir esses mesmos espíritos, esses mesmos desafios. Ou seja, a mensagem de Yeshua, o Messias de Israel, é urgente e é a mesma para os nossos dias. Então, aqui nesse shiur de hoje, nós vamos estar compreendendo um pouquinho mais, entendendo um pouco mais desse conflito do passado que se reflete hoje, as características dessa comunidade e tudo aquilo que Hashem, por meio do Messias de Israel, está falando conosco. Bom, queridos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, né? Deixa aqui o seu like, que é muito importante para a gente. Se você, mesmo que você é inscrito, mas não acionou o sininho, é importante, porque você sempre vai receber notificações para os novos vídeos que vão vir. E também temos aqui o nosso sistema de membros, onde você também pode estar participando mais ativamente, cooperando conosco nesse trabalho tão maravilhoso que é divulgar a palavra de Deus, transmitir a Torá, os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, busque aqui as informações com a nossa secretaria,
você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Bom, queridos, nós vamos iniciar aqui mais uma vez, mais um shiur, e eu chamo você para vir comigo, né? Acompanhar comigo mais esse shiur e no material que nós preparamos para vocês. Já dando continuidade para falar sobre as cartas, e hoje, em especial, estaremos falando sobre Carta à Comunidade Messiânica de Tiatira, né? O que tem de especial aqui? Qual é a mensagem para aquele tempo que ainda hoje permanece para nós, não? A comunidade messiânica de Tiatira, ou seja, judeus e não judeus vivendo os mandamentos de Deus e a fé no Messias de Israel. A mensagem continua ultrapassando os tempos, ultrapassando os séculos e os milênios e chegando até nós. Igeret Lakehilat Tiatira Kitov, aqui nós temos algumas imagens, né, do período arqueológico ali, nós temos imagens arqueológicas daquele tempo, ainda hoje, né, são ruínas da cidade, de alguns lugares, aqui mesmo você está vendo a ruína de uma sinagoga, né? A sinagoga de Tiatira. Nós temos aqui a rua principal, toda a cidade ela tinha sempre uma rua principal, ruínas, né, que envolve não só mesmo a habitação daquela sociedade, daquela comunidade, mas também templos da cultura greco-romana, né, em especial da cultura grega, né, às vezes também templos pagãos, ou seja, desafios grandiosos. Nós vamos aqui a um teor histórico. Tiatira foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mísia. Na antiguidade, a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. Para poder trabalhar no comércio, era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas, sendo muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas às divindades pagãs. Olha que desafio. A pessoa vivendo naquela cidade, muitas vezes, era meio que obrigado a participar de festas dedicadas a divindades pagãs. Era famosa pelo seu comércio e pela sua produção de têxteis, incluindo o índigo. Segundo Maaser Shlichim, Atos dos Apóstolos, uma das comerciantes de roupas da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes, como Filipos. Nós temos a referência de Atos 16, 14. Também aqui há outras imagens, né? Por exemplo, foram encontrados altares, altar de sacrifícios e altar de incenso, também como uma prova do desafio daquela comunidade em meio ao paganismo do seu tempo. Né? Tiatira tinha um templo dedicado ao deus Sol, Lídio, conhecido, também chamado de Tirimnos, que já havia sido, ao longo do período helenístico, associado a Apolo, o deus do panteão grego. Isso aqui é muito importante você estar atento. Tá? É importante observar que Apolo, por sua vez, era também associado ao imperador romano. Apolo, como se sabe, é no mito grego tido como filho de Zeus. Filho de Zeus. Há quem veja nesse dado a respeito de Apolo e do imperador um motivo para que na carta de Tiatira, em comparação com as outras 6, esteja a única apresentação de Yeshua como filho de Deus, Ben Haelohim. Então, é como nós olharmos para Yeshua falando com a congregação e dizer assim, ó, isto diz o Filho de Deus. Por quê? Para mostrar àquela comunidade que o verdadeiro filho do verdadeiro Deus é Yeshua de Nazaré, e não Apolo, e não o Deus Sol, Lídio. Entendem isso? Então, vê como Yeshua ele se identifica para as comunidades dentro do contexto que ela está vivendo. Olha, essa cidade toda aqui acredita que Apolo é o filho da maior divindade do Olimpo, Zeus. Aí Yeshua vem e se apresenta. Não, o verdadeiro
filho do verdadeiro Deus é Yeshua de Nazaré. Então, isto diz o Filho de Deus. Então, é uma coisa interessante, porque Yeshua fala com a comunidade dentro da necessidade dela, dentro daquilo que ela está vivendo naquele contexto. É a mesma coisa conosco. Ele vai falar conosco dentro da situação que nós estamos vivendo. Bom, assim prosseguimos. Aqui nós temos uma imagem desse deus Sol, chamado Lídio, né? Uma outra imagem aqui também arqueológica, ele em cavalos, ou seja, dentro da visão do seu poderio, da sua posição de poder. Né? Bom, o objetivo, né, quando a gente vai falar desse tempo passado, seria demonstrar que Yeshua, e não Apolo, ou o imperador, é o verdadeiro Filho de Deus. Nós temos uma referência também bibliográfica para vocês. Não obstante, não há templo especificamente dedicado ao culto imperial em Tiatira. Ademais, o culto imperial não se praticava somente em templos específicos ou cidades específicas, sendo comum em qualquer cidade do Mediterrâneo. Então, não era necessariamente ter um templo dedicado ao imperador. Aquilo se podia praticar em qualquer lugar dentro da cidade. Aqui nós trouxemos para vocês uma característica da visão que Yohanan, João, ele tem na ilha de Patmos, vendo Yeshua, né, com uma roupa branca até os pés, um cinto de ouro, né, ele vê os olhos dele como chama de fogo, seu rosto resplandece como o sol, seus pés são como latão reluzente, tem as 7 estrelas na sua destra e tem as chaves da morte e do inferno. Por que essa figura tão esplêndida, tão aterrorizante? Isso seria para mostrar que, na visão figurativa dos deuses pagãos, Yeshua reflete o poder e autoridade de um aspecto celestial. Né? Isso é para fazer frente à imaginação pagã daquele contexto. Né? Ou seja, para fazer o contraste, mostrando que Yeshua, sim, ele tem essa revelação espiritual. E a carta começa: ao anjo da comunidade de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. Olha aí, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. El malak egilat Tiatira kitov, etel advarim omer ben Elohim, o Filho de Deus. Não? Por que Yeshua se apresenta dessa maneira? Olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Novamente, estamos trazendo para você a identificação dele numa posição muito elevada espiritualmente. Agora, ter os seus olhos como chama de fogo é aquele que pode penetrar todas as coisas, ele pode consumir, ele pode alcançar. A chama de fogo também ilumina, ou seja, não há nada oculto aos seus olhos. Por isso que nas 7 cartas ele vai dizer assim, eu sei as tuas obras. Ele vai falar nas 7 cartas isso. Não tem como se esconder dele. Seus pés como latão reluzente, como tendo sido refinado numa fornalha, isso mostra que os seus pés, né, não são pés comuns, ele também, quando caminha, ele caminha trazendo poderio, né, trazendo ao mesmo tempo também redenção para aqueles em que ele caminha no meio, mas também trazendo juízo para aqueles que são desobedientes. Então, Yeshua se manifesta, ele se apresenta nessa figura com um aspecto bem celestial para que as pessoas pudessem identificar, não, realmente, Yeshua é maior que os ídolos dessa cidade. Falar de Yeshua como Ben Elohim, o Filho de Deus, o Filho de Elohim, é aquele que tem o conhecimento profundo do verdadeiro Deus, aquele que tem o gene, a essência do verdadeiro Deus. Logo, ele está sobre todas as coisas. Tudo foi dado a ele, depositado a ele. Assim como ele tem as chaves da morte e do inferno, assim como Yosef, José, lá no Egito, recebeu todo o poder do faraó, nosso Mashiach Yeshua também recebe todo o poder do verdadeiro Deus. E ele continua no verso 19, que diz, Ani yodea et ma'asecha, ואת אהבתך, ואת אמונתך, ואת שירותך, ואת סבלנותך. ומעשיך האחרונים רבים מן הראשונים. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Olha que palavra extraordinária. Ele vai dizer, Aniodea, eu conheço
as tuas obras, Maserra. Eu conheço os teus feitos, eu sei o que você anda fazendo, eu conheço o seu trabalho. E ele continua, eu conheço o teu amor, o teu amor. Ele conhece, ele sabe quem ama verdadeiramente. Eu também conheço a tua fé. Na realidade, o termo hebraico para emuná, terra, tua fidelidade. Esse é o conceito mais específico do que apenas crer. Eu conheço a tua fidelidade. E ele vai dizer, e também conheço Sherutha, o teu serviço, a tua ministração. Né? Esse serviço aqui de ministrar, de fazer um trabalho, prestar um serviço. Mas também ele conhece o Savlanutha, a tua paciência, a tua perseverança. E ele vai elogiar e vai dizer assim, olha, as tuas, e também sei que as tuas últimas obras, elas são maiores que a primeira. Veja, é impossível ocultar obras, amor, fé, serviço e paciência. Olha o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo obras, nós estamos vendo feitos, coisas práticas, serviço. Nós estamos vendo aqui também sentimentos, que só pode ser visto por aquele que sonda os corações, aquele que pode entrar dentro, no interior das pessoas. Eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, a tua fidelidade. Fidelidade também é expressa, ela pode ser expressada por feitos. Né? E Savlanutka, que é a paciência. E também a paciência que é expressada através de sentimento, né? Está no interior. Ele conhece de cada um, porque a paciência também pode ser expressada através das obras. Né? Porém, tudo está diante dele, nada está oculto a ele. A mesma mensagem daquele tempo é para hoje, para mim e para você. Como estão as nossas obras diante dele? Como está o nosso amor, a nossa fidelidade, o nosso serviço, a nossa perseverança? Será que nós temos tudo isso ou não temos nada disso? Eu não faço nada, eu não amo, eu não sou fiel, eu não presto nenhum serviço, eu não tenho paciência nenhuma. Há pessoas que, lamentavelmente, já perdeu tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas, se você perdeu, ainda é possível achar. Se você perdeu, ainda é possível recuperar. Agora, se você ainda mantém as tuas obras diante de Deus, o teu amor, a tua fidelidade, o teu serviço e a tua paciência, Ele está falando com você. Eu conheço, Ani Yodea, eu sei tudo que passa com você. O verso 20 também traz para a gente outra revelação, porém agora é uma repreensão. Agora é uma correção. Ele vai dizer, Ach yeshlita ana negedcha, כי אתה מניח לאישה איזבל הקוראת לעצמה נביאה ומלמדת ומדיחה את עבדיי לזנות ולאכול זבחי אלילים. Veja que palavra dura, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem ou se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Queridos, Jezabel, em hebraico Izevel, uma mulher que se diz profetiza e ensina os meus servos a se prostituir e a comer sacrifício de idolatria. Nós estamos falando de uma comunidade de crentes dentro dessa cidade, claro, essa cidade se chama Tiatira, e a mensagem está sendo direcionada ao líder daquela comunidade, ao anjo, né? Ou seja, e há uma repreensão direta que há nessa cidade, há nessa comunidade uma mulher que se chama Jezabel e ela se diz que é uma profetisa, né? Ela tem ali aparentemente um nível espiritual e chega a um nível tal que ela tem autoridade para ensinar. Só que, para piorar tudo, ela ensina as pessoas a se prostituir e a comer o sacrifício de idolatria. Quando a gente olha para esse contexto, porque Yeshua está enviando uma mensagem para aquela comunidade, nós estamos vendo que o nome dessa mulher é o mesmo nome daquela mulher que apareceu lá no passado, no reino de Israel, que foi mulher do nosso rei Acabe, o rei das tribos do norte. Quando Israel estava dividido em dois reinos, o reino do sul, Judá, capital Jerusalém, e o reino norte, Israel, capital Samaria, ou Samaria, ali quem governava
era o nosso rei Acabe, e ele lamentavelmente se une a Jezabel, que era dali do povo sidonita, né, de Sidom, cananeia. Ela era filha de Itbaal I, irmã de Baal Esser II, uma mulher totalmente profana, serva de Baal, e que também o pai dela, Itbaal I, era conhecido também como Baal Zevuv, o senhor das moscas. E é com essa mulher que Acabe vai casar. É com essa mulher que Acabe vai se juntar. E Acabe vai ter filho com elas. Por exemplo, a Thalia, que depois mandou matar quase todos os príncipes da casa de Judá, era filha de Jezabel com Acabe. Nós temos Jorão, que também, no período lá depois de Josafá, ele vai consultar o profeta Eliseu, também filho de Acabe. Acasias, a mesma coisa. Então, assim, são pessoas que herdaram uma característica nociva dessa mulher, ou seja, ela deu frutos nocivos. As pessoas que ela gerou foram pessoas nocivas, pessoas que, lamentavelmente, não serviam a Deus, não temiam a Deus. Então, quando a gente olha para esse mesmo contexto de lá do passado, ele vai se repetindo naquele contexto ali em que a carta está sendo enviada. Então, qual é a representação de Jezabel lá do passado? Uma mulher que levou o rei de Israel à idolatria. E não levou só o rei de Israel, mas ela levou boa parte das tribos do norte. Conforme está escrito a palavra de Hashem para Eliahu Hanavi, o profeta Elias. Hashem disse para ele assim: as pessoas estão idolatrando Baal e beijando a sua imagem. Quando Eliahu vai falar com Hashem, olha, ela mandou matar todos os teus profetas e somente eu restei. Hashem disse, não, eu reservei para mim 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos diante de Baal e nem beijaram a sua imagem. Ou seja, pessoas que não se inclinaram à idolatria de verdade. Hashem preserva, Hashem guarda. Mas o que está acontecendo nessa comunidade? Essa mulher, com o mesmo espírito daquela de lá, ela influencia os crentes ali a se prostituir. E esse é o problema? Esse é o problema maior? Esse não é o problema maior. Por exemplo, como é que você pode dizer que ensinar a comer sacrifícios de idolatria e se prostituir não é o problema maior? Vou te dizer qual é o problema maior. O problema maior, que é o que vai trazer uma gravidade, seja séria, né, para aquela comunidade. Aqui temos até mais uma nota, né, segundo a tradição, né, a Massorá, Jezabel era filha de Baal-Zevuv, como eu mencionei aqui antes, e Baal-Zevuv, em hebraico, quer dizer senhor das moscas, tá? Ou senhor da mosca, né? Zevuv. Agora, olha que conexão interessante no próprio nome, que já expressa a essência dessa mulher. Izevel, em hebraico. Essa palavrinha I, aqui, Aleph e Yod, é traduzido como ilha, como nós falamos lá no princípio do estudo. I, Hanikra Patmos. I é ilha em hebraico, tá? A ilha que se chama Patmos, né? I, Hanikra Patmos. E como é que é o nome dessa mulher aqui? Izevel. A palavra Zevel quer dizer lixo ou esterco. Ou seja, esterco humano, né? Não estamos falando de adubo aqui. Ela é uma ilha de lixo. Olha que coisa imunda. Agora, vê se não tem conexão o nome dela, que é uma ilha de lixo, com o Senhor das Moscas. Olha que coisa, olha que conexão espiritual. O pai dela conhecido como Baal-Zevuv e a filha é Izevel, ou seja, ilha de lixo. A relação com Jezabel era uma total impureza diante de Deus. Em meio a Kiddushá, a santidade, Jezabel é como uma ilha de lixo, isolada da santidade, contaminando os servos de Deus com pretexto de inspiração profética. Ou seja, ela é mística, ela é um vaso, ela é uma profeta, uma pseudo-autoridade espiritual. Que realidade do passado nós estamos vivendo agora? Eifo, Hakoved Shelkolzé. Onde está a gravidade de tudo isso? Ainda, isso tudo que eu falei não é a gravidade? A gravidade está nesse verso 20.
Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que toleras Jezabel. Com quem o nosso Mashiach está falando? Não é uma mensagem só para Kehilá, para a congregação. Ela é direcionada ao líder da congregação. Quem está permitindo essa mulher dar uma de profeta na congregação? Quem é que está permitindo ela ensinar as pessoas? O líder. E por que eu estou falando que isso é o mais grave? Porque se o líder não se posiciona, aí a gente precisa chegar a um questionamento. Porque isso é um reflexo do dia de hoje. Como é que está o meio espiritual? E aqui eu quero falar de meio judaico-messiânico, sinagoga, judaico tradicional, igrejas. Hã? Como está hoje? Eu não estou generalizando, claro, porque sempre vai existir os tzadikim, os kiddushim, né? Os mekudashim, os santos, os justos, né, de Deus, os tementes a Deus. Mas como está? Seja sincero, porque você sabe, você vê tanto presente dentro do templo, como você vê aí na internet, você lê a bagunça que está. Volto a dizer, não estou generalizando, para que ninguém aqui venha falar nada que eu estou colocando todo mundo no mesmo. Não. Existem homens e mulheres de Deus tementes a Deus, sinceros, fazendo grandes coisas para Deus. Estou falando, mas dá uma olhadinha ao seu redor e vê como é que as coisas estão. Com o que está acontecendo. As barbaridades que estão acontecendo no meio espiritual. Pessoas ensinando de qualquer maneira, as pessoas estão ensinando, vivendo nos seus pecados, na sua fornicação, na sua prostituição, na sua idolatria. E continuam profetizando, cheios de dons espirituais. São os vasos, são os instrumentos de Deus. E para quem Hashem, por intermédio de Yeshua, está falando mais pesadamente? Para os líderes que toleram esse tipo de gente. Agora a pergunta é, qual é o motivo pelo qual o líder a tolerava? Por que esse líder dessa comunidade de Tiatira permitia que ela profetizasse, permitia que ela ensinasse, sabendo ele que era uma prostituta cultual, que era uma mulher que tinha um espírito maligno? E aí vem as possibilidades, queridos, que está diante de mim, está diante de você, está diante de todos. Será que era por status? Será que ele tolerava ela porque ela era alguém importante? Por causa da posição que ele poderia ganhar ou perder? Será que era por causa de dinheiro? Ela era uma pessoa que doava, ela era uma pessoa que tinha muitas condições? Ela mantinha, ela financiava a comunidade? Será que era por proximidade? Ela, de repente, era alguém da família ou era uma amiga, uma pessoa próxima demais da família, que você não pode tocar? Era isso? Será que era isso? Será que é essas coisas pelo qual ele tolerava? Ou era por medo? Ele pensa, medo? Será que ela era uma ameaça? Né? Será que ela era uma ameaça espiritual ou uma ameaça política? Quando eu falo ameaça espiritual, porque às vezes o líder está numa situação em que ele tem medo espiritualmente da pessoa. A pessoa se torna mais espiritual, mais vaso, mais poderosa do que o próprio líder. Ela que manda em tudo, ela que manda na congregação. Os líderes fracos, os líderes que não têm autoridade espiritual. É uma ameaça política, porque o líder não quer perder o seu prestígio político? Ou uma ameaça emocional? Será que esse líder está envolvido com ela, de alguma maneira? Queridos, essa é a realidade. Líderes fracos, líderes espiritualmente perderam a sua autoridade. Os espíritos malignos ensinando dentro da congregação, trazendo impureza para a congregação, para a comunidade. Veja que caos, que posição horrível. Uma mulher ensinando as pessoas a se prostituir e a comer sacrifícios de idolatria. O mesmo espírito de Jezabel. Mulher que não conhece o seu lugar. Muitas que querem tomar o lugar dos homens, das autoridades espirituais que Deus constituiu. Não estou dizendo aqui que mulher não tem dom espiritual e que mulher não pode ser usada por Deus. Não falei isso.
Estou falando que há mulheres que lamentavelmente perderam a noção espiritual das coisas e o conhecimento bíblico. Querem tomar o lugar dos homens de Deus que Deus constituiu. Desonram seus maridos. E há homens fracos, né? Que Deus chamou ele para algo, mas ele está dando espaço para outras pessoas influenciarem a sua vida. Então, essa é a palavra. Essa é a verdade que essa carta está expressando para a gente. Aconteceu lá 2000 anos atrás, está acontecendo hoje. É o contexto que estamos vivendo. Mas não para aí, ainda existem coisas que está sendo dita para a gente nessa geração. Eu sei que nem todo mundo vai gostar dessa mensagem, né? Porque aqueles que estão bem na presença de Hashem, a mensagem ela é boa, mas aqueles que estão devendo, é esses que pulam, né? É esses que criticam, é esses que discordam, porque está devendo, né? Mas veja a mensagem do Messias de Israel, de Yeshua, dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Veja como Yeshua é. Ainda dá tempo para a pessoa se arrepender. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação ou da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, como veio para Acabe, e se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos. Veja lá atrás o que Jezabel e Acabe geraram, só pessoas ruins. É esse tipo de relacionamento é o que gera coisas ruins. Pessoas, filhos rebeldes. Eu estou falando no sentido espiritual. As coisas que o relacionamento com a impureza vai gerar são filhos que representam a impureza. E todas as comunidades saberão que eu sou aquele que som dos rins e os corações. Você entendeu por que ele se apresentou como aquele que tem olhos de fogo, não? Porque ele sonda, ele vê, ele perscruta lá dentro do interior das pessoas. Quando a gente fala de rim e coração, são duas coisas importantes no corpo do ser humano. O rim filtra a impureza e o coração distribui para o corpo. Se o rim não funcionar, o coração vai bombear a impureza para o corpo. Ele continua funcionando e jogando impureza. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Verso 24 vai dizer: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, sempre vai haver os fiéis, os que se mantêm intactos, os que se mantêm puros, que não aceitam se corromper. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Todos nós recebemos algo do Senhor. Todos nós recebemos alguma coisa de Deus. E ele está dizendo: retenha o que você recebeu. Não abra mão do que você recebeu. E a promessa é Lamnatsea, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui já está falando do milênio. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. Veja que a promessa é: se você vencer, você vai reinar. Você vai participar do Malchuta Shamaim aqui nesse mundo. Você vai governar essas nações com Yeshua, como ele também venceu e recebeu de Hashem a autoridade para governar o mundo. Não é? Veja que promessa extraordinária. Então você não pode se deixar levar. Você não pode se deixar levar pelo que está acontecendo. Eu vou terminar aqui com isso. Nós presenciamos no Brasil uma grande pregadora no passado, né? Cujo testemunho dela era da homossexualidade para Deus. E essa pessoa, estou dando o exemplo dessa pessoa, aqueles que conhecem aqui já sabem quem é, eu não vou falar aqui o nome, questão de privacidade, mas essa pessoa, esse era o forte do seu testemunho, que antes ela vivia no mundo como lésbica
E aí ela se converte e ela é transformada. Então agora ela começa a pregar a palavra nas igrejas, contando o seu testemunho, dizendo que Deus transforma. E ela se tornou ali um vaso de Deus, pregando mistérios, revelações, grandes congressos. E no determinado tempo, o que ela faz? Ela, lamentavelmente, ela começa a manter, né, uma relação homossexual com uma outra mulher, que também era uma cantora evangélica famosa, e isso sem os maridos saberem, né? E um dia foi descoberto. E o que acontece? Onde é que está o pior de tudo isso? O pior de tudo isso é que não ficou só aí. Elas se rebelaram mesmo. Na realidade, elas se rebelaram. Elas montaram uma igreja para homossexuais, onde lá se prega a palavra, onde lá tem santa ceia, onde lá tem mistério, revelação, onde lá se põe as mãos, expulsa demônios. E ela tem orgulho em dizer que ela viveu oprimida há tanto tempo, né, se mantendo ali, tentando dizer que foi liberta, mas não foi. E agora, como liberada para a sociedade crente, ou para o mundo, né? Ela agora está livre, agora ela é pastora dessa igreja, dessa denominação, convida os homossexuais para ir para lá, que eles vão viver a sua homossexualidade, mas na presença de Deus, né? Eles vão lá se arrepender dos seus pecados. Eu não sei qual a diferença dos pecados, qual é o pecado, mas esse aí não é pecado, a homossexualidade para ela não é pecado. E vai continuar praticando as suas abominações, porque para Hashem é abominação, e ir lá, como eu falei, tomando Santa Ceia, falando de mistério, revelação, pregação da palavra, emoção. Queridos, inegociável uma coisa dessa. Inegociável. Hashem disse que isso é abominação. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. O espírito de Jezabel continua atuando nesses últimos dias. Esse é apenas um exemplo que eu estou dando. Porque eu sei que quem é do meio pentecostal vai lembrar disso. Principalmente porque ela ficou muito famosa. Então, assim, e falo isso com temor aos céus para vocês, não é somente aqui com sentimento de crítica à pessoa, não é isso. Eu estou dando exemplo do que aconteceu no passado, acontece hoje, e está acontecendo nos nossos dias. Agora, como se posiciona eu e como se posiciona você? Politicamente correto no mundo inteiro? Não estou aqui incentivando ninguém a ser violento com ninguém, eu estou falando da realidade espiritual, tá? Espiritual. Não podemos abrir mão daquilo que recebemos. O que tendes, retende-o até o fim. Seja fiel ao que o Senhor te entregou. E essa palavra é para nós. Para os líderes, não seja fraco, não seja covarde. Se Hashem e se o Messias de Israel te entregou uma responsabilidade, a responsabilidade é tua, não de outra mulher, não de alguém que está se... Não é só mulher, não, mas outras pessoas que às vezes se autodenominam vasos, profetas na congregação e tira a autoridade do líder. Se está tirando a autoridade do líder, porque o líder é fraco. Tem que se posicionar. Não é? Também não estou dizendo que Deus não usa, não. Deus pode usar qualquer pessoa, mas estou dizendo que existem pessoas aproveitadoras, dominadoras, como essa mulher chamada Jezabel. O espírito de Jezabel ainda continua atuando. E nós precisamos despertar. Nesses últimos dias há uma promessa para nós. Se vencermos, vamos governar as nações com o nosso Mashiach. Queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Convido vocês a olhar aqui, olha, abaixo na descrição. Nós temos aqui as informações da nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa escola rabínica, a nossa escola judaica, onde você vai ter a oportunidade de aprender muitas coisas importantes dentro da teologia judaico-messiânica, que vai ter aqui um grande aproveitamento da língua original, o hebraico, trazendo comentários dos sábios de Israel e também dentro de toda a análise judaica dentro do seu contexto histórico. Também, aqui na descrição, você vai ter o link para aqueles que desejam fazer o nosso curso de judaísmo, onde você vai conhecer tudo sobre o judaísmo, a origem do judaísmo, quais são as roupas que o judeu usa, comida que o judeu come, né, tipo de tradição que o judeu tem, quantos tipos de judeu existem no mundo, se existe só um ou vários, né, as tradições, a influência do povo judeu na sociedade global, como na arte, na música, no esporte, né, na política, na ciência.
Então, aqui abaixo você também vai ter a descrição. Então, não deixe de entrar em contato conosco, né? Tudo isso tem sido produzido para o seu proveito espiritual. Bom, queridos, vamos terminando por aqui. Shalom uvraha a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.